Alvíceras, Êxodo frente e verso, capítulo 3, versículos de 1 a 12. Aqui no comentário NVI de F.F. Bruce, que é o organizador deste comentário que contém vários comentaristas, que deram sua contribuição para comentar toda a Bíblia Sagrada. Aqui do capítulo 3, versículos 1 a 12, nós temos o episódio da sarça em chamas. Diz assim um comentário: assim como Jacó antes dele, Gênesis 28, do 10 ao 17, e Gideão depois dele, Juízes 6, 11 a 24, Moisés julgou o seu primeiro encontro direto com Deus, uma experiência desalentadora, conforme nos mostra o versículo 6. Mas se a reação humana nessa situação era um estereótipo, o propósito divino era misericordiosamente coerente. A crítica da forma tem chamado a atenção para os elementos recorrentes que fazem parte das narrativas de chamado, por assim dizer, como a temos aqui em Êxodo 3 e também em Juízes 6 e em Isaías 6, em Jeremias 1, versículo 1. Sobre Jetro, o comentário vai fazer referência ao capítulo 2, versículo 18, onde ele também é mencionado. Sobre a expressão outro lado, ele vai dizer que significa costa, ou seja, o outro lado do rio. Costa, isto é, a oeste do ponto de observação de alguém olhando para o leste. Horebe é um nome alternativo para Sinai, provavelmente associado a uma raiz hebraica significando refúgio, desolação. O monte de Deus. Certamente essa expressão faz referência a esse Horebe, certamente preferível ao grande monte, embora às vezes a palavra Deus seja usada com a ideia de superlativo, conforme a gente vê em Salmos 68:15. Então, o monte de Deus tem essa expressão de Deus porque ela dá uma conotação de superlativação, algo maior, em vez de apenas o monte. Devemos imaginar então que o monte é descrito de forma proléptica e não porque já fosse um lugar sagrado para alguma tribo, como a dos midianitas. Ou seja, há uma prolepsia aqui. Esse monte de Deus, ele será, depois do fato narrado, descrito dessa maneira. Mas na época em que Moisés supostamente teve essa epifania, presenciou essa teofania, ele ainda não era chamado ou conhecido assim. No versículo 2, o versículo 4 deixa claro que o anjo do Senhor é o próprio Deus. A referência inicial a anjo do Senhor também é insinuada nas histórias de Agar e de Gideão, em Gênesis 16, 11, 13 e em Juízes 6, 11, 14. Poderíamos usar também como comparação o encontro de Abraão com Deus em Gênesis 18, versículos 1 e 2. Às vezes, o anjo é identificado com Deus, como em Gênesis 16 e Juízes. Em outras ocasiões, essa identificação é impossível, conforme você pode ver em Êxodo 33 e também em 23. O conceito de anjo do Senhor provavelmente representa a forma veterotestamentária mais próxima da revelação cristã do Filho Divino. Ou seja, há uma associação aqui, uma aproximação entre anjo do Senhor e Filho de Deus, Filho Divino, Jesus. Numa analogia direta com o texto já citado, podemos observar
como o que é afirmado sobre o Pai nos escritos do Novo Testamento também pode ser afirmado sobre o Filho. Manda conferir aqui João 10:30. Então, o que é afirmado sobre o Pai, sobre Deus Pai, também é afirmado sobre o Deus Filho. Então, aqui afirma-se sobre o Deus Pai. No Novo Testamento e também no Antigo Testamento, o que se afirma sobre Deus Pai pode ser afirmado sobre Deus Filho. A chama de fogo simboliza a presença divina, como em Gênesis 15:17 e em outros textos. Agora, a solene celebração da aliança em Gênesis 15:18 e seguintes está chegando à sua conclusão. Fenômenos naturais e ilusões óticas estão entre as explicações racionais propostas em uma ou outra época para a sarça em chamas. Elas não devem ser descartadas, mas a ênfase da narrativa está no fogo como um símbolo divino. Como celebração dessa ocasião, Deuteronômio 33, versículo 16, descreve Deus como aquele que apareceu na sarça ardente. O efeito e a intenção original do milagre eram conseguir a atenção de Moisés e prepará-lo para uma nova experiência. O chamado e a resposta são expressos de maneira convencional. Conferir Gênesis 22:11, 1 Samuel 3:4. A terra era santa em virtude do que estava acontecendo e não em virtude de associações anteriores. Por isso, Deus manda Moisés retirar as sandálias, descalçar os pés. A terra era santa. Essa é a justificativa. Também você pode ver o que se chama de lugar santo em Josué 5:15. Deus de seu Pai, essa expressão ressalta que, embora a revelação esteja entrando numa nova fase, é o mesmo Deus que está se dando a conhecer. É isso que Deus revela a Moisés. Olha, você está falando com Deus de seu pai ou de seus pais. O versículo 7º retoma o capítulo 2º, versículo 25. No versículo 8º, a expressão desci. Canaã é apresentada em termos paradisíacos que destacam o contraste entre aquela terra e o terreno difícil que encontrariam no caminho. Essa expressão descer é um episódio em que o próprio Deus desce, há algumas passagens na Bíblia onde o próprio Deus desce. A mais conhecida delas é quando o próprio Jesus, a mais importante pelo menos delas é quando o próprio Jesus, Deus Filho, é encarnado, ele encarna no Filho de Maria, Deus Filho encarna em Jesus. Sobre a expressão cananeus, um termo abrangente para denotar os semitas em geral que viviam na Palestina, aqui aludindo provavelmente a habitantes das planícies. Quanto aos hititas, um grupo tribal da Palestina não aparentado dos hititas da Anatólia que se tornaram uma potência imperial na Idade do Bronze Tardio. A pressuposição é que temos aqui um caso de homonímia. De outra forma, a referência só poderia ser a agrupamentos de hititas vivendo fora da sua pátria. Então, é possível haver uma homonímia aqui. Hititas da Anatólia e hititas da Palestina. Com relação aos amorreus, propriamente aqueles cuja terra natal era Amurru, na Síria. Amorreus e cananeus são termos praticamente intercambiáveis. Aqui o primeiro talvez denote habitantes da região montanhosa da Palestina. E ferezeus. Ferezeus, esse termo, talvez esteja associado a uma palavra hebraica que significa vila. Essa palavra vila poderia então desencadear, derivar
na palavra vilãos. Aqueles que moram em vilas são os vilãos. Assim como quem mora em aldeias são os aldeãos ou aldeões. Enfim, Ferezeu tem essa raiz de uma palavra que em hebraico significa vila. Então, Ferezeu pode significar os vilões, não no sentido de que são inimigos, como hoje nós assim traduzimos, entendemos, compreendemos essa palavra, mas no sentido de que eram habitantes de vilas ou aldeias, povoamentos, estâncias, seja o que for. Eveus. Não há confirmação externa da existência do povo Eveu. É citado aqui, mas não há confirmação externa, ou seja, fora da Bíblia. Isso não é problemático em si, mas com uma pequena emenda, a palavra poderia ser lida em todas as suas ocorrências como Oreus, que são os Hurritas, né? É como também ficaram conhecidos os Hurritas. O caso de Zibeão em Gênesis 36, que era um Eveu ou Oreu, né? Você tem o versículo 2, palavra Eveu, e no versículo 20 a 30, a palavra que aparece lá é o Oreu. Então há uma confusão entre Eveu e Oreu. Pode ser que seja mais um erro de tradução. Há também a possibilidade de ser um erro já de composição, de redação. Já no ato primeiro de redigir o texto, o próprio autor original, o autógrafo, já pode ter feito essa confusão já no momento inicial de produção do texto, na primeira mão do texto. Jebuseus, o povo que ainda ocupava Jerusalém. Por quê? Porque Jerusalém era conhecida como Jebus. Então, Jebuseus eram os hierossolimitanos, ou aqueles que moram em Jerusalém. E os Jebuseus era esse povo que ocupava Jerusalém, ou Jebus, na época de Davi. E você pode confirmar isso olhando 2 Samuel 5, do 6 ao 10. O versículo 11 introduz uma série de objeções levantadas por Moisés ao tentar se esquivar da responsabilidade de conduzir os israelitas para fora do Egito. Vimos estas 4 esquivas que Moisés dá no nosso último vídeo. Para finalizar, versículo 12. Eu estarei com você. É o que Deus diz a Moisés. O uso do verbo ser talvez já anteveja o versículo 14 e a revelação do nome divino, eu sou o que sou. Mas compare com a mesma promessa em Juízes 6,16. A prova dada só seria valorizada quando Moisés tivesse concluído a primeira etapa da ordem recebida. Nesse sentido, os sinais dados a Gideão em Juízes 6, 17 e 21 e Saul, 1 Samuel 10, do 1 ao 13, eram de natureza diferente. A sua experiência de Deus superou em muito a deles.